Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz assim: Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, logo no versículo 1, vai falar que Jesus estava falando a sua palavra, estava pregando a palavra, e começaram a chegar os publicanos, que eram pessoas de nacionalidade judia, que trabalhavam para o povo romano, que cobravam os impostos. Na Bíblia nós temos dois exemplos muito conhecidos, que é Mateus e Zaqueu. E eram pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, porque eles eram pessoas que, na maioria das vezes, defraudavam o povo, cobravam impostos além do que o povo podia pagar. Então, a Bíblia vai falar que publicanos e pecadores. Não vai especificar o tipo de pecado, mas vai dizer que esses dois grupos estavam ali para ouvir Jesus. E os fariseus e os escribas estavam julgando, porque Jesus estava acolhendo esse povo. E o primeiro tópico que nós vamos estudar hoje é que Jesus veio justamente para os pecadores. Jesus não precisaria vir para pessoas sãs, para pessoas que não precisam de salvação. Ele veio para pessoas que precisam. Qual o sentido de existir um hospital para pessoas que não são doentes? Não tem sentido. Jesus veio justamente para essas pessoas que precisam desse auxílio. E você percebe que aqui no versículo 2, os escribas e os fariseus dizem assim: olha, Jesus recebe esses pecadores. Perceba que eles se excluem, como se eles não fossem pecadores. Sendo que a palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo 1,15: Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus morreu, veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Quem escreveu, irmãos, o livro de Timóteo foi o apóstolo Paulo. E ele é um exemplo perfeito de uma ovelha que estava perdida e foi encontrada. O apóstolo Paulo, anteriormente Saulo, era um homem que perseguia os cristãos e os matava, torturava e matava. E até que chega um dia que Jesus aparece para ele e pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele cai, fica 3 dias sem visão. Deus usa um homem chamado Ananias e devolve a visão, e ele não é mais Saulo, agora ele passa a ser Paulo. Ou seja, é uma pessoa que estava no mundo da escuridão e Jesus traz ele para a luz. E é a partir disso aqui que Jesus vai contar as 3 parábolas. Justamente, irmãos, porque os escribas e fariseus estavam condenando Jesus por receber pecadores. E Jesus vai contar 3 parábolas, que é da ovelha perdida, do filho pródigo e da dracma perdida, para que esse povo entenda que Jesus, como a irmã Cida falou, ele estima, ele valoriza uma vida que está lá fora. Mesmo que para eles essa vida não tenha valor, Jesus supervaloriza essas pessoas. Vamos começar aqui em A Ovelha Perdida. Você vai ver que é uma história conhecida, e um pastor tinha 100 ovelhas. E ele percebe que uma ovelha está faltando. Ele tem 99 ovelhas. E em vez de ele se conformar e dizer: mas eu ainda tenho 99, foi só uma que se perdeu, ele deixa as 99 aonde? Jesus deixa aonde? Não é a Cristo. Ele deixa no deserto. Pode ler: Jesus deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela uma ovelha que está perdida. E você vê, irmãos, que não faz sentido nenhum. Imagina que você tem 100 reais em moedas de R$1 e você conta e tem 99, está faltando uma. Você está caminhando na rua, você deixa as 99 lá na rua e vai procurar R$1 que você perdeu? A gente não vai, né? A gente vai ficar com os 99 que estão mais garantidos. E Jesus, percebendo, o bom pastor percebendo que estava faltando uma ovelha, ele deixa as 99 e vai em busca daquela uma, mesmo que ninguém entendesse, que realmente não faz sentido. Mas para Jesus, uma vida é importante. E graças a Deus que para ele é importante. Muitos
muitos de nós já passamos pelo mundo e felizmente Jesus foi lá nos buscar, nos tirar do lamaçal do pecado, mesmo as pessoas achando que não tínhamos valor e que não merecíamos o perdão de Deus. Mas mesmo assim, Jesus ele não escutou a palavra dessas pessoas e foi lá buscar pessoas que não tinham valor. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que Jesus ele tem um rebanho. Nós não estamos soltos por aí, nós fazemos parte de um rebanho, que é o rebanho de Cristo. E Jesus vai dizer aqui no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 6, assim: já encontrei a minha ovelha. Irmãos, mesmo que você esteja momentaneamente perdido, saiba que você tem um pastor. Meu é um pronome possessivo. Eu quero dizer que tem um dono. E Jesus, ele fala o tempo inteiro: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, você tem um dono, você tem alguém que cuida de você, que te direciona, que guia o teu caminho. E uma outra lição, irmãos, é que mesmo Deus estando conosco o tempo inteiro, Ele ainda envia pessoas aqui na terra para nos ajudar a seguir a caminhada. Ele envia pastores terrenos para nos ajudar, para nos direcionar. O versículo que embasa isso é em Atos, se os irmãos quiserem abrir, Atos 20 e 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Esse versículo, irmãos, embasa nisso que eu falei, que Jesus instituiu aqui na terra pessoas para nos ajudar, para nos direcionar e nos mostrar o caminho. Aqui na igreja temos o nosso pastor, o pastor Patrício, que está sempre trazendo uma palavra, que está sempre nos direcionando no caminho certo que nós devemos seguir. E para que possamos entender, irmãos, por que as ovelhas se perdem tanto, a gente precisa entender um pouco sobre as ovelhas, algumas características que a ovelha possui. Primeiramente, a ovelha é um animal dócil e obediente. Mas a ovelha também é um animal que não tem senso de direção. Se você pegar um gato e você andar com ele e soltar ele daqui, ele volta para o lugar, porque ele tem senso de direção. A ovelha não tem. Então, a ovelha ela não sabe retornar, ela não sabe voltar pelo caminho certo. Outra característica da ovelha é que ela tem uma visão muito turva, ela não enxerga a longa distância. Então, se ela se distanciar um pouquinho, ela não vai saber voltar para o caminho. A ovelha é um animal ingênuo. Se vê um vale aqui, ela não consegue raciocinar que aquilo ali é perigoso para ela. E ela passa pelo lugar que é perigoso e muitas vezes cai. Por isso que a ovelha é tão dependente do seu pastor. E outra característica da ovelha, irmãos, é que ela é muito distraída. A ovelha ela se distrai com muita facilidade. E a gente lembra disso, a história de Pedro. Pedro, quando ele anda sobre as águas, ele pede a Jesus: eu posso andar contigo sobre as águas? E Jesus diz: venha. E enquanto Pedro está ali olhando para Jesus, ele segue firme, caminhando, flutuando sobre as águas. Porém, Pedro ele começa a se distrair. Ele olha a tempestade, ele olha o vento, ele olha a folha das águas. E o que acontece com ele? Começa a afundar, porque ele perdeu o foco. E assim somos nós, ovelhas de Cristo. Muitas vezes nós não enxergamos tão longe. Quem enxerga o nosso futuro é Deus. E quando nós nos distraímos, paramos de olhar para o nosso pastor, que é Cristo, nós começamos a nos distanciar da presença dele. Muitas vezes caímos em buracos, em valas, e não conseguimos sair, não conseguimos retornar. Mas felizmente nós temos um pastor que dá a sua vida por nós. E através da sua graça ele vai atrás e nos busca para nos colocar de volta no rebanho. E tem muitas características, irmãos, que são similares nas três histórias, porque na verdade Jesus conta as três histórias com um único propósito. Ele está falando para os escribas e para os fariseus. Todas as histórias terminam em uma grande festa.
todas. Sempre que alguém que estava perdido é encontrado, a ovelha estava perdida e foi encontrada, o pastor faz uma grande festa, porque a Bíblia vai nos falar que há uma grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. E para a gente poder entender esse contexto, a gente precisa entender o que é arrependimento. Arrependimento, irmãos, é uma reação emocional e comportamental que a gente tem quando a gente pratica algo que magoa alguém. Porém, isso pode ser o remorso também. Sabe quando você faz uma coisa errada que magoa alguém, você sente aquele peso porque você magoa outra pessoa? Mas a diferença do remorso para o arrependimento é que o arrependimento tem uma mudança de direção. Por isso que a palavra diz assim, olha, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. E a Bíblia vai nos falar que no céu existe uma grande festa quando há arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de direção. Se você faz algo que entristece o coração de Deus, não adianta a gente só se entristecer, chorar, se lastimar, prometer não fazer mais. Não. Tem que haver uma mudança de direção, porque senão não haverá festa no céu, se não houver o verdadeiro arrependimento. A segunda história, irmãos, é a história da dracma perdida, que, para quem não conhece, conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela percebe que perdeu uma dracma dentro da sua casa e ela começa a procurar essa dracma. Para quem não sabe, dracma é uma moeda. E, irmãos, é bem interessante para a gente poder entender o contexto bíblico, a gente entender que a Bíblia foi escrita, não foi para nós brasileiros, não foi escrito para japoneses, estadunidenses, foi escrito para o povo judeu. Então os exemplos que Jesus citava eram naturais daquele povo. Naquela época, o pai entregava 10 dracmas, 10 moedas, para sua filha, e ela guardava essas moedas para usar no dia do adorno do seu casamento. E essas moedas simbolizavam pureza, simbolizavam compromisso, simbolizavam muitas coisas. E aquela pessoa que perdia uma dracma era mal vista, por desleixo. E muitas vezes, irmãos, nós acabamos não dando valor àquilo que é importante. O nosso Pai Celestial, Ele nos deu um presente, vários presentes. Ele nos deu a salvação, que é o maior de todos. Ele nos deu a misericórdia, Ele nos deu a graça. E muitas vezes nós acabamos perdendo pelo caminho e não sabemos o verdadeiro valor. E por não sabermos o verdadeiro valor, nós acabamos negligenciando. Mas eu ainda tenho outras coisas, deixa de lado. Mas, irmãos, aquilo que foi comprado a um preço de sangue, que foi a sua salvação, não entregue de mãos beijadas ao inimigo. Jesus, Ele pagou um alto preço pela tua vida. E você não deve entregar isso, a sua salvação, a sua coroa, que é algo tão precioso, ao inimigo assim, de mãos beijadas, como se não fosse valioso. Amém? Outra característica aqui bem importante é que quando ela perdeu aquela moeda que era valiosa para ela, a perda revelou a sujeira que havia na casa dela. Se ela não tivesse perdido aquela moeda que era importante, ela nunca teria percebido que a casa dela estava suja e escura. Muitas vezes, irmãos, Deus permite que a gente perca algo importante para que possamos olhar para a nossa casa espiritual e ver o quanto está suja, cheia de sujeira de pecados, cheia de sujeira de coisas que não agradam a Deus. Logo, quando essa mulher percebeu que a casa dela estava suja, ela começou a pegar uma vassoura para ir limpar aquela casa. E, irmãos, Jesus, Ele só vai fazer morada em mim e em você se a casa estiver limpa e se for unicamente dele. Jesus não vai dividir essa casa no nosso coração com o inquilino de um pecado que está escondido, que você resolve guardar ali num lugar escondido, mas que Jesus vê tudo. Em Salmo 139 vai dizer que não faz diferença para Deus. A luz ou as trevas Ele vê do mesmo jeito. Então não adianta, irmãos, na nossa casa espiritual a gente esconder algum pecado de estimação como se Deus não fosse ver, porque Ele vê tudo. E essa mulher, logo que percebeu que a casa estava suja, ela ligou uma luz
limpou e acendeu a luz. Então, a Bíblia vai nos falar que Jesus é a luz do mundo. Se você estiver em um lugar, ele pode estar sujo como for. E se ele estiver escuro, você não vai ver. Por isso que Jesus é a luz. Quando Jesus entra na nossa vida, nós começamos a ver tantos defeitos que a gente não via quando estava no mundo. Porque Jesus é a luz, ele acende e você começa a enxergar com mais clareza, para que você possa tirar aquilo que não agrada a Deus, deixar o que agrada e tirar aquilo que desagrada a Ele. Amém? Não esconda nada dele, irmãos, porque Deus vê tudo. A gente não pode esconder nada dele. Outra coisa bem importante, irmãos, é que a dracma não precisou sair para poder se perder. Veja que o filho pródigo, ele saiu de casa e se perdeu. A ovelha também se distanciou e se perdeu. A dracma estava perdida onde? Em casa. Muitas vezes, irmãos, o mundo tem os seus próprios princípios, as suas próprias regras, e nós, como cristãos, acabamos nos acomodando a esses princípios. Nós, muitas vezes, vemos coisas que Deus diz que é pecado, e a gente diz, é só uma besteirinha. Não tem importância não, a gente acaba aderindo a comportamentos mundanos. Eu falei até nessa semana sobre o rei Davi, que o rei Davi, ele faltou à guerra, avistou uma mulher casada tomando banho, chamou ela para o castelo, para o seu reino, coabitou com ela, mentiu, planejou a morte do esposo dela, e um pecado foi desencadeando outro pecado. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, invertendo os valores de Deus. A palavra de Deus fala algo claramente e a gente se comporta igual uma pessoa mundana. A gente muitas vezes vai perdendo o temor aos poucos e não percebe. E perceba aqui que a dracma estava perdida, não era fora, estava perdida dentro da casa do Senhor. Então não é preciso sair da casa de Deus para se perder. Muitas vezes a pessoa está perdida aqui também. Mesmo que ore, que jejue, que faça o que for, muitas vezes a gente não precisa nem se distanciar muito. A pessoa se perde aqui mesmo. A gente precisa pedir, irmãos, cada vez mais a Deus direcionamento, discernimento, para que a gente não seja como a dracma. E perceba, irmãos, que a dracma é uma moeda. Ela não tem como saber. Ela não tem inteligência para saber que está perdida. E muitas vezes nós cristãos estamos desse jeito, perdidos dentro da casa do Pai, sem sequer imaginarmos que estamos perdidos. Uma reflexão para a gente. Outra lição que podemos aprender é: não deixe os valores para trás. Normalmente na nossa vida a gente elenca aquilo que é mais importante daquilo que é menos importante. O que é mais importante a gente faz primeiro, resolve primeiro. O que é menos importante a gente deixa para depois. Mas muitas vezes a gente troca, irmãos. Aquilo que deveria ser mais visto, ter mais relevância na nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a gente deixa de lado. Deus, família, deixa para lá. E aquilo que é menos importante a gente supervaloriza. Muitas vezes a gente estava falando no início do culto sobre a gestão do próprio tempo. Muitas vezes a gente dá uma prioridade enorme a ficar olhando a vida dos outros em uma rede social, algo que não edifica em nada. E ler a palavra do Senhor, eu não tenho tempo. Jejuar, eu não posso. Muitas vezes a gente pega aquilo que é muito importante e deixa de lado. E aquilo que não tem importância, a gente supervaloriza. Então, irmãos, não deixe de lado aquilo que é importante. Mesmo essa mulher, ela tendo ainda 9 moedas, ela não deixou aquela uma moeda lá perdida, escanteada. Ela foi atrás dessa uma moeda, porque ela era importante também. Outra lição é: não dê por perdido aquilo que ainda pode ser encontrado. Nós vemos isso bem claramente na história de Jacó e de José. Quando os filhos de Jacó, irmãos de José, chegam para o pai com a túnica, a roupa dele toda rasgada, e diz: olha, uma fera devorou seu filho. E Jacó, ele se entristece, ele chora e aceita. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso. O inimigo chega e diz: olha, não tem jeito mais,
para tal pessoa da sua família. Você tem que aceitar. Não tem mais jeito, não vai ser salvo, e você só fica ali, ó, chorando, se lastimando e aceita. A gente, irmãos, pode até chorar, que nós somos seres humanos, mas que venhamos ter uma atitude de se levantar, de jejuar, de orar, de buscar, de interceder, colocar nossa casa em ordem, tirar a sujeira, acender a luz, trazer Jesus para a nossa casa, e aí Ele tomará a decisão certa. Não dê por perdido, irmãos, aquilo que pode ser restaurado, quer seja seu casamento, que seja seus filhos, que quer que seja. Não dê por perdido aquilo que Jesus ainda pode restaurar. Amém? E perceba que todas as histórias terminam da mesma forma, em uma grande festa. A mulher encontra a 10ª dracma que está perdida e faz uma grande festa também. E Jesus finaliza essa parábola e inicia a outra parábola que tem também o mesmo sentido de algo que estava perdido e que foi encontrado, que é a do filho pródigo. Para quem não conhece a história, conta a história de um pai que tem 2 filhos e o filho mais novo pede ao seu pai a sua parte da herança. Mas perceba daí, irmãos, a gente recebe uma herança quando os pais falecem, não é isso? Não recebe herança quando o pai está vivo. E o filho chega e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Primeiramente, ele não tinha direito a receber herança nenhuma. Mas você não vai ver o pai dizendo: olha, você não tem direito a receber nada, você vai gastar tudo dissolutamente, você vai agir de maneira irresponsável, você vai se arrepender. O pai não diz nada disso. Tem coisas, irmãos, que muitas vezes Deus permite que a gente faça, que a gente caia, que a gente quebra a cara por conta da nossa teimosia. Porque só um conselho muitas vezes não é suficiente para a gente aprender. A gente recebe todos os conselhos do mundo, mas não ouve. E há um tempo atrás eu perguntava a Deus assim: Senhor, por que o Senhor nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolher, se o Senhor sabia que a gente escolher errado? Por que Deus colocou uma árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal no jardim, se Ele sabia que Adão e Eva iam comer? Eu sempre ficava pensando nisso, mas não faz sentido. Se Deus sabe todas as coisas, por que Ele não evitou? Vocês já pensaram nisso? Mas a resposta, irmãos, vem depois. Você gostaria de estar em um relacionamento com uma pessoa que está com você porque ela não tem direito de escolher? O seu marido ou a sua esposa só está com você porque ele não pode sair. Não tem outra pessoa que ele possa ir. Se ele pudesse escolher, ele iria para outro lugar. Mas como você obriga ele vai ficar ali com você. Você queria? Queria? Não. Eu não queria. Se for para alguém estar com você ou estar comigo, sem ser voluntário, estar ali forçado, não adianta. E Deus é dessa mesma forma, irmãos. Ele poderia sim. Esse pai poderia ter prendido o filho ali em casa e dizer: olha, você não vai. Você vai se arrepender, é para o seu bem, você não vai. Mas o pai não faz isso. Ele permite. E, irmãos, é bom você aprender com seus erros. Mas é melhor ainda você aprender com o erro dos outros. Tem coisas que a gente não precisa passar. A gente passa de teimoso, que é. Mas a gente não precisava. Se for pela vontade de Deus, a gente não sofreria tanto, mas a gente faz tanta escolha errada, como esse filho, que tendo tudo na casa do pai, ele resolve se distanciar. E o pai não proíbe. O pai diz: olha, você quer ir? Quer viver sua vida? Quer viver suas aventuras? Vá. E o pai, podendo evitar, ele não evita. E servir a Deus, irmãos, não é um fardo, como muitas pessoas pensam que é. Como se Deus fosse obrigar a gente a estar aqui. Na verdade, não é um fardo, é um privilégio servir a Deus. Um Deus tão grande, tão misericordioso, que chegou a gente. Quem somos nós para ser enxergados por Deus? A gente não é ninguém, mas mesmo assim, Ele nos viu, Ele nos amou, Ele nos tirou de lugares inimagináveis, mesmo sem a gente merecer, através da graça. Ninguém pode se vangloriar dizendo: olha, eu fui salvo porque eu sou merecedor, eu sou uma pessoa excelente. Não, não tem ninguém excelente. Todo mundo pecou, sem exceção, todo mundo pecou. Ninguém tinha dignidade de nada, mas
Ele, através da sua misericórdia, nos alcançou. E foi assim com esse filho pródigo, que resolveu se distanciar da casa do pai. Mas Deus, Ele é um pai tão paciente que Ele permite que você vá, permite que você tenha suas experiências e que você perceba o quanto você tomou uma decisão errada. Às vezes a gente acha que Deus está perdendo tempo com a gente. No caso desse filho pródigo, ele saiu e o pai ficou lá esperando ele. Então, o pai ficou ali esperando. Irmãos, Deus, Ele é um Deus eterno. Tanto faz 1000 anos antes, trilhões de anos à frente, tanto faz. Deus é eterno. Mas e eu e você? A gente está aqui por um curto período de tempo. E às vezes a gente está igual o povo de Israel no deserto, rodando 40 anos. Tanta gente morreu nesse tempo, ficou a próxima geração, os filhos, e eles perderam o seu tempo. Por quê? Porque negligenciaram a vontade de Deus. Às vezes a gente está assim, vou sair da casa do Pai. Ele que vai perder tempo me esperando. Não, irmãos, Deus é eterno. Quem perde o tempo somos nós, nos distanciando da casa dele, fazendo coisas que não deveríamos fazer. Coisas que alguém aprende em 2 dias, tem gente que passa 50 anos e não aprende. 60 anos fazendo a mesma coisa. Então, quem perde o tempo não é Deus, não é o pai que está lá esperando. Muitas vezes é o filho que fica negligenciando, repetindo o mesmo erro, fazendo a mesma coisa. Então, ou a pessoa aprende em algum momento, como esse filho, e chega um momento que ele diz, não dá mais. Na casa do meu pai, os empregados, eles têm fartura de pão, e eu estou aqui desejando comer restos de comidas de porcos. Ele cai em si, irmãos. E isso é um processo totalmente necessário. Não é possível uma pessoa que acha que não precisa de ajuda ser ajudado. Não tem como. Para a gente receber ajuda, a gente precisa calçar as sandálias da humildade e dizer, Pai, eu pequei. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Sou nem digno de ser chamado de teu filho. Mas eu estou aqui, de volta. E só o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado. E foi o que aconteceu com esse filho mais jovem, quando ele estava ali desejando encher o estômago com aquelas alfarrobas de porcos. O Espírito Santo bradou no coração dele e disse, na casa do teu pai você tinha tudo. Os empregados têm muito mais do que você está tendo aqui. E ele disse, eu vou voltar, mas eu não vou voltar pedindo para ser filho de novo. Eu vou voltar pedindo para ser um servo de Deus. Irmãos, tem até aquela passagem que 2 discípulos de Jesus chegam para ele e dizem assim, Senhor, deixa que eu me sente à tua direita e o meu irmão se sente à tua esquerda. Jesus se entristece muitíssimo, porque eles não entenderam nada do que Jesus realmente estava fazendo ali. Eles queriam reconhecimento, queriam aparecer, queriam estar no lugar alto. E Jesus diz, vocês não entenderam absolutamente nada. Muitas vezes o que nós queremos é um reconhecimento humano, mas precisamos entender que o maior lugar, a maior posição é a de servo. Jesus, sendo o mestre, sendo o rei, ele foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. E para você poder entender, os discípulos, eles andavam no deserto, irmãos, não tinha carro, eles andavam a pé. Jesus foi lá e lavou os pés de cada um dos discípulos. A maior posição é a de servo. E para que possamos ser tratados como filhos, precisamos antes aprender a servir a Deus, precisar servir aos irmãos. E foi isso que esse filho fez. Ele disse, eu não vou ficar aqui. O inimigo muitas vezes, irmãos, ele nos oferece algo que aparenta ser vantajoso. O que é que aquele jovem saiu pensando? Eu vou conhecer novas pessoas, eu vou ter novas aventuras. Mas tudo que o inimigo oferece tem um preço, e um preço bem alto. Muitas vezes ele nos oferece algo que é aparentemente muito bom, mas como a Bíblia nos fala, o caminho é de morte, finaliza em morte. Muitas vezes nós aceitamos algo achando que vai ser bom para nós, mas o inimigo, ele engana. Foi assim que aconteceu com esse jovem, irmãos. Ele saiu pelo caminho aparentemente com muita fartura, ele tinha muito dinheiro, mas tudo isso um dia acaba.
E quando acabou, esse jovem se viu desestabilizado, triste, padecendo até de necessidades básicas. Ele não tinha a alimentação necessária. E é isso que o inimigo faz, irmãos. Ele nos cega, mostra algo que aparentemente é bom, é vantajoso, mas logo depois ele retira tudo e deixa o ser humano na miséria. Então, não aceite os pratos que o inimigo te oferece. Eu gosto muito de falar isso, mas antes dos anjos servirem a Jesus, o inimigo chegou com as migalhas para oferecer. E se Jesus tivesse aceitado as migalhas, ele teria perdido o grande banquete. Muitas vezes a gente faz essa troca. Jesus tem um banquete enorme, mas a gente troca por umas migalhas que o inimigo nos apresenta. E quando esse jovem volta para a casa do pai, o pai se alegra muitíssimo. Ele diz: olha, esse meu filho, ele estava perdido, ele estava morto, foi achado, ele reviveu. O pai fica muito feliz quando o filho retorna para casa, mas tem uma pessoa que não fica feliz. E mais uma vez, para a gente poder entender, Jesus estava fazendo referência aos fariseus e escribas, que era justamente esse irmão mais velho que dizia: olha, eu nunca transgredi nenhum dos mandamentos, eu sempre fiz tudo que te agrada, eu nunca saí da tua casa passando o rosto de Deus, uma coisa que é obrigação nossa fazer. E Jesus estava fazendo referência aos fariseus, pessoas que achavam que não tinham pecados, pessoas que se achavam superiores. Quando a gente olha, irmãos, para o irmão mais novo, a gente vê claramente quais pecados ele cometeu. Ele se distanciou da casa do pai, ele gastou tudo que tinha absolutamente, ele fez coisas erradas. Mas e o irmão mais velho? O que foi que ele fez? A Bíblia fala que todos pecaram. O que foi que o irmão mais velho fez? Permaneceu na casa do pai, não transgrediu nenhum dos mandamentos, mas todos nós temos alguma coisa para mudar. O que é que esse irmão mais velho precisava mudar? Alguém? Alguém mais? O coração. Ele não amava o próximo como amava a si mesmo. Ele cometeu o pecado que o próprio Lúcifer cometeu, o pecado de orgulho, de se achar superior, igual ao diabo, que se achava superior a todos os anjos e depois começou a achar que era superior ao próprio Deus. Era assim que os fariseus agiam, irmãos. Eles, por mais que eles não transgredissem os mandamentos bíblicos, eles transgrediam outros mandamentos. Eles não amavam o próximo como a si mesmo. Eles achavam-se superiores aos demais. E os fariseus eram aquele tipo de pessoa que não podia ser ajudada, porque eles achavam que não precisavam de ajuda. Se você for tentar ajudar alguém, irmãos, que ele acha que não precisa de ajuda, você vai perder seu tempo, porque ela não quer. Que é diferente, como nós vimos aqui no início, os publicanos e os pecadores. Eles iam até Jesus para ouvir, porque eles sabiam que eles precisavam. Diferente dos fariseus, que achavam que já estavam santos. Se recebesse o presente da salvação, é porque eles mereciam receber. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém? E esse irmão mais velho, ele muito se entristeceu quando seu irmão retornou. E você perceba, irmãos, que acabou também uma grande festa por conta do retorno desse filho, mas o filho mais velho ficou de fora. Ele não aceitou entrar por orgulho. Aquele filho que nunca transgrediu nenhum mandamento, aquele filho que fez tudo o que era certo, ficou de fora por conta do orgulho. O pai até foi lá e disse: mas meu filho, o teu irmão estava perdido, estava morto, e agora ele retornou. E ele disse: mas o Senhor, eu estou aqui o tempo inteiro, o Senhor nunca matou um cabrito por mim, sempre esperando um reconhecimento. E o pai, ele diz: mas tudo que eu tenho aqui já é teu, vamos entrar. E o filho não quer entrar. E muitas vezes, irmãos, muita gente no grande dia vai perder essa grande festa, mesmo já tendo passado a sua vida inteira dedicada, tentando cumprir os mandamentos. Muitos ainda ficarão de fora dessa festa, justamente igual esse filho mais velho, por conta de orgulho. Se você se sente uma pessoa perdida, assim como ou essa ovelha, ou essa dracma, ou esse filho mais novo, sempre há um jeito, porque o pai a quem nós servimos, ele é um pai que se preocupa com aquele um que está perdido.
Tem algo que meu esposo costuma falar, é bem interessante, é matemática da área dele, mas eu vou tentar explicar para vocês. Na primeira passagem, nós temos 100 ovelhas e uma se perde, ou seja, 1%. 1%. Na segunda é a das dracmas. 10 dracmas, uma perdida. 10%. Veja que o número vai aumentando. E na terceira parábola tem os 2 filhos. Um fica dentro da casa, participa da festa, recebe a salvação, e o segundo fica de fora. 50% foi, 50% ficou. Você vê que o caminho vai cada vez mais se estreitando. Na primeira, apenas uma tinha se perdido. 1%. Na segunda, apenas 10%. E na terceira, 50% se perdeu a metade. Então, que nós não venhamos fazer parte, irmãos, desses 50% que vai ficar de fora. Que você não venha fazer um sacrifício de tolo, passar a sua vida inteira se dedicando a Deus para no último momento, por conta de um orgulho ou de qualquer outro motivo que seja, ficar de fora da casa do Pai. Então, que venhamos pedir direcionamento a Deus, discernimento a Deus, para que, se nós formos essa pessoa que está perdida dentro da casa do Pai, que Ele nos mostre, que Ele nos traga de volta. Se formos a ovelha, que Ele nos traga de volta para o rebanho. E se nós formos esse filho pródigo que está perdido, que nós venhamos ser essa pessoa que tenha a humildade de reconhecer que errou, que falhou, mas que retornará para a casa do Pai. Amém?